A gente precisa aprender a cuidar dos nossos olhos, porque assim como o nosso corpo, os nossos olhos também têm uma estrutura complexa e muito eficiente para tratar de si mesmo, ele tem recursos para tratar de si mesmo. Então, se você sente ardência nos olhos, ressecamento, olhos irritados e vermelhos, não consegue ficar muito tempo lendo, ou muito tempo diante do computador, porque já sente os olhos cansados e vermelhos, a gente precisa aprender agora como aliviar esse cansaço dos olhos e dar mais saúde também para essa estrutura do nosso corpo. Eu sou Cecília Brando, do Movimento Funcional, e o meu desejo aqui é te ajudar a conhecer melhores estratégias para você cuidar do seu corpo com mais autonomia e incluindo também os seus olhos. Essa prática a gente vai fazer em 3 movimentos. Em algum momento a gente vai trabalhar movimentação, musculatura mesmo para os olhos, que a gente ultimamente não tem feito muito com o uso dos olhos muito para a visão de perto. Em outro momento, a gente vai trabalhar o relaxamento, que é um descanso importante que os olhos precisam e que também, provavelmente, a gente não está fazendo como deve. Os olhos precisam desse cuidado. Então, é muito importante que você faça as 3 práticas junto, porque elas realmente se complementam. Enquanto a gente trabalha movimento e descanso, é importante que você una essas duas atividades e faça disso uma atividade várias vezes durante o seu dia, porque os olhos precisam desse tempo durante alguns momentos do dia. Cuidar dos seus olhos de uma forma natural e eficiente te interessa? Então deixa um like aqui no vídeo e coloca nos comentários para eu saber e poder produzir ainda mais conteúdo para você e te ajudar nessa caminhada de cuidar melhor da sua saúde. E o primeiro momento da nossa prática, a gente vai trabalhar a musculatura que move o nosso globo ocular, porque a gente precisa dar mais movimento e mais força para essa musculatura. E para isso a gente vai fazer um movimento de olhar para várias direções diferentes para poder trabalhar esse músculo que fica muito tempo parado, focando na visão de perto, como a gente usa com mais frequência hoje em dia. Então a gente vai olhar para a direita, fica um pouquinho lá, pisca, olha para a esquerda, pisca, olha para um lado, pisca, olha para o outro, pisca, sempre piscando, porque o movimento de piscar é vital para lubrificar, hidratar os nossos olhos. E a gente tem feito isso muito pouco com o uso e a frequência do uso das telas, dos computadores, dos celulares. Vai fazendo esse movimento, para um pouquinho, descansa. E agora a gente vai fazer o movimento de olhar para cima e para baixo. Pisca também. Sempre piscando, fica um pouquinho lá, percebe que a musculatura sente o movimento, que ela não está acostumada. Para um pouco, descansa. E agora a gente vai fazer um olhar na diagonal. Imagina aqui uma diagonal atravessando você. Então você vai olhar na diagonal, pisca, e na diagonal oposta para baixo, diagonal para baixo. Uma vai para cima e a outra para baixo. Descansa. E agora a outra diagonal. Olha para o cantinho e o cantinho inferior, o cantinho superior, o cantinho inferior, piscando, respira, solta a língua, solta o pescoço, solta tudo, descansa, fecha os olhos, dá uma pausinha. E agora a gente vai fazer um movimento circular, como se o olho estivesse olhando um círculo aqui à frente dele, que pega todo o campo de visão, bem na extremidade. Um grande círculo com seus olhos para um lado, para o outro, inverte o sentido e para, descansa. O descanso é importante e você pode fazer todas essas posições no tempo que você conseguir. Quanto mais você fizer, melhor, mas de forma que não estresse muito os seus olhos.
O segundo movimento que a gente vai fazer, a segunda etapa da nossa prática para poder cuidar melhor dos nossos olhos, vai ser um movimento de descanso e de relaxamento para os olhos. E os seus olhos precisam desse momento várias vezes no dia. E para isso é importante que você vá para um lugar com menos luz, que te proporcione descanso mesmo para a sua cabeça, para a sua mente, com pouca distração, que você possa ficar tranquilo. A gente vai fazer como se fosse uma meditação agora, focada no cuidado e no relaxamento dos olhos. Para isso, você vai aquecer suas mãos, fazendo esse atrito de uma com a outra, para que elas fiquem bem quentinhas. Vai fazer uma concha com elas e vai cobrir os seus olhos, de forma que as mãos vão tampar a luz, mas vão deixar as pálpebras livres. Então você vai cobrir os seus olhos. Quando você estiver fazendo, encontre uma forma de apoiar os seus cotovelos para que seus braços fiquem relaxados aqui e não faça força, nenhuma tensão na região do pescoço. Então a gente vai cobrir os olhos e proporcionar escuro. Os olhos estão fechados, as pálpebras fechadas, os olhos relaxados. Concentra aqui, nesse momento, no escuro. Imagina que você está com os olhos abertos, mas olhando para um lugar escuro, como se você estivesse numa caverna totalmente escura, sem nenhuma entrada de luz. Concentra nisso, imagina, leva sua imaginação para esse momento, como se você estivesse em algum lugar muito escuro, onde não existe nenhuma entrada de luz, e você está com os olhos abertos, mas nesse momento você vai fazer a prática de olhos fechados. Mas imagine que seus olhos estão abertos num lugar totalmente escuro. E concentra nesse momento. Esse é o momento também de você focar a sua atenção em uma atividade relaxante e também desligar a sua mente. Então é um momento também de meditação. Concentra no escuro, no preto que você está vendo, cada hora mais escuro. Quanto mais você fica com as mãos sobre os olhos, mais escuro vai ficando. Fica aqui o tempo que for possível para você, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E depois que já tiver bastante tempo, você vai fazer a experiência de abrir os olhos, mantendo as mãos. Abre os seus olhos e veja as entradinhas de luz que a sua mão permite passar. Só repare, movimente aí os seus olhos, observando essas entradinhas de luz. Fecha de novo os olhos. E agora, ainda com os olhos cobertos, você vai fazer o mesmo movimento que a gente fez muscular na etapa 1 da prática. Você vai levar os olhos fechados a se moverem para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, várias vezes, para cima, para baixo, ainda com os olhos tampados. Estou descoberto para você entender. Os olhos para cima, para baixo, para cima, para baixo. Concentra no que você está fazendo. Pode fazer um pouquinho lento, depois acelerar. Descansa entre um movimento e o outro. E agora nas diagonais, diagonal superior de um lado, inferior do outro. Com os olhos tampados, faz isso. E observa aí como é fazer o movimento com os olhos fechados. Descansa na outra diagonal. Descansa. E agora um grande círculo com os olhos. Para um lado, para o outro. Fica mais um pouquinho com eles em descanso, tampados, escuro, 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 escuro. Destampa os olhos, mas mantém os olhos fechados, faz uma massagem ao redor dos seus olhos, nas têmporas, na região dos sinos faciais aqui. Fica um tempinho aqui fazendo essa massagem. E pronto, você relaxou os seus olhos, fez movimentos com os seus olhos e você ajudou a lubrificar melhor os seus olhos, a descansar os seus olhos e a trazer força muscular para toda a estrutura muscular que faz os seus olhos trabalharem.
Nossos olhos precisam muito desse tipo de cuidado, porque a gente sobrecarrega demais essa estrutura hoje em dia com o uso excessivo dos celulares e dos computadores. Eles trabalham pouca mobilidade, pouca movimentação e pouco descanso. Então faça essas práticas várias vezes ao dia. E para você continuar aprendendo estratégias naturais de cuidar melhor da sua saúde como um todo, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para que você continue adquirindo conhecimento e recursos para poder fazer isso com toda a autonomia. Existe uma pérola para o cuidado com os olhos, que é o banho de sol nos olhos. E eu tenho um vídeo que eu vou indicar aqui para você, vou deixar aqui para você assistir e fazer essa prática também, porque ela é poderosa e muito eficiente para tratar de todo esse cansaço e sobrecarga que os olhos sentem hoje em dia. Então eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!